Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nosso coração e que ela permaneça em nós. Vamos nos serenando em espírito, elevando os nossos melhores pensamentos e sentimentos a Deus em gratidão e louvor por essa noite. Por tudo que somos, por tudo que temos, porque sabemos que temos mais do que merecemos. Nessa noite vamos nos envolvendo com a espiritualidade que se faz presente, que desde muito cedo preparou o ambiente para nos receber. E cada um de nós está sendo tratado espiritualmente nesse momento enquanto a palestra acontece. Que a gente possa abrir o nosso coração e vibrar amor, tanto para receber quanto também para doar. Todas as nossas melhores vibrações vão ser utilizadas pela espiritualidade nessa noite. Então vamos doar o que a gente tem de melhor dentro do nosso coração e estender esse evangelho às nossas famílias, aos nossos entes queridos, nossos entes amados que não estão aqui conosco. Que os benefícios desse evangelho possam chegar em forma de fortalecimento, de esperança, de fé, de perseverança e principalmente de sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Que nós também, ao sairmos dessa casa, vamos sair revigorados, fortalecidos, para que a gente possa encarar a vida com mais amor, com mais esclarecimento, conforto, consolo. É essa a proposta da doutrina espírita, nos esclarecer, nos fortalecer e trazer para nós a palavra do nosso Mestre Jesus, trazer para nós o reforço para o dia a dia, para que a gente se fortaleça, né? Esteja confiante no nosso futuro. E nós vamos começar essa noite com uma história. Eu não sou muito de contar a história não, já fui, mas depois eu comecei com o evangelho e eu sempre deixo e acabo esquecendo, não dá tempo de contar as historinhas. Como a Rose falou, outra palestra é de 1 hora. A minha ia ser de 3, mas eu vou compactar para 30 minutos. Então a gente procura ser básico e rápido. A nossa história diz o seguinte: há 6 meses atrás nós ouvimos falar nas redes sociais, no Zap, alguém estava pedindo doação de sangue. Mas aí a gente nem prestou atenção, nem leu direito. Estava mais preocupado de passar lá outra mensagem e não leu direito. Não sabe nem que tipo sanguíneo estavam precisando. A gente não compartilhou. E passou, não prestamos atenção. Há 3 meses atrás, um amigo de um colega nosso precisou de sangue. Mas a gente também estava ocupado, não teve muito tempo, não olhou direito a mensagem, ficou de olhar mais tarde e também não olhou. Há 2 meses atrás, era um amigo nosso que estava precisando da doação de sangue. Mas aí a gente pensou assim, a família dele que doe, né? Cada um com seus problemas. Tem família, família para quê? Não é para essas horas? Também não deu importância, nem compartilhou. Família que se vira. Há 1 mês atrás, era o nosso primo que estava precisando de sangue. Mas aí a gente estava meio aborrecido com ele, falou, ele se vira. Não vai estar fazendo tanta necessidade assim. Há 1 semana atrás, era meu tio que estava precisando de sangue. Mas aí também não fiz muita questão. Ontem, era minha mãe que estava precisando de sangue, de uma doação de sangue, de uma doação de medula. Era minha filha que estava na UTI precisando que alguém se sensibilizasse e me doasse sangue. Nossa, mas esse pessoal nem presta atenção no que a gente posta. Sabe, eu postei tanto na internet, eu pedi para os meus amigos, eu pedi para a minha família. Você acredita que nem da minha família doaram sangue? Nem da minha família se preocuparam. É minha filha. A minha filha está morrendo e ninguém quer doar sangue para ela. É a minha mãe. Eu estou perdendo a minha mãe. Minha mãe está lá no hospital e não tem um filho de Deus que possa doar sangue. Dá para perceber a diferença de quando era 6 meses atrás, era alguém que eu não conhecia, e agora ontem ou hoje, pode ser alguém da minha família, ou pode ser eu, que estou lá na beira, num hospital, precisando da doação de sangue, da doação de medula. Nós
somos egoístas. Nós acreditamos e pensamos apenas no nosso umbigo. Nós não nos preocupamos com o nosso semelhante. Está aí nosso Mestre Jesus, que estava sempre nos lembrando. E nossa palestra de hoje tem muito a ver com isso. Mas o principal é lembrar de seus exemplos, de seus ensinamentos. Aquele que fizer ao menor dos meus irmãos, a mim está fazendo. Que importa você fazer apenas para aqueles que você ama? Você não está sendo igual a todo mundo? Que importância tem? Sede perfeito, sede como vosso Pai, que faz o sol nascer para os justos e para os injustos. Dá a todos a mesma oportunidade. A doutrina dos Espíritos nos explica que a doação é um ato de amor e de caridade. Principalmente a doação de órgãos, e muitos têm essa dúvida, mas eu vou chegar lá do outro lado faltando um pedaço. Não, não vai. Nossa doação, desde que consciente, não vai faltar nada, é uma doação de amor. Eu sou doadora de sangue e sou doadora também de medula. Embora minha idade já esteja alcançando o final para a doação de medula, eu ainda estou disponível. E se alguém precisar e a minha medula for compatível, eu tenho o redome, eu tenho um número que eles vão me localizar e vão pedir para que eu vá e doe essa medula. Nós temos que começar a olhar o outro e nos colocar no lugar do outro, das necessidades. E principalmente assim, quando a gente pede doação de sangue, é para ontem, não é para a semana que vem, não é para o mês que vem. A pessoa que está precisando de sangue, ela está precisando com urgência. Ela precisa que a gente pare e analise, tanto que a área profissional, os profissionais da área da saúde, tenham o cuidado de fazer perguntas, de tirar o sangue antes, para verificar se a pessoa tem condições de doar. Não é só a nossa boa vontade e nosso amor, depende também da nossa condição física para poder fazer essa doação. Mas precisa do nosso empenho. Nós precisamos nos empenhar mais. Os hospitais estão com o estoque de sangue zerado, porque ninguém quer doar sangue. Ninguém quer sair do conforto da sua casa e ir lá fazer uma doação de amor. A quem fizer ao menor dos meus irmãos está fazendo a mim. Assim foi as palavras de Jesus. Nós todos estamos em busca de auxílio do nosso Mestre. As bem-aventuranças vêm dizer isso. Bem-aventurados aflitos somos nós. Nós precisamos das bem-aventuranças. Precisamos do conforto e do consolo, de saber que vamos passar pela necessidade, mas estamos sendo amparados. E o que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores hoje é o seguinte: nós estamos servindo a Jesus ou nós estamos nos servindo de Jesus? Olha, eu não gosto de pegar veinha pequena. Eu já vou logo na artéria, na jugular, porque pouca coisa não vale a pena. Às vezes a gente precisa de um choque de realidade. Ontem foi com alguém que eu não conheço, amanhã pode ser eu, pode ser meu filho. Quer coisa amada para uma mãe do que um filho? Quer coisa mais amada para um filho do que uma mãe? Eu acho que é a ligação mais forte que tem, e todos nós viemos de uma mãe. Nós não chegamos de paraquedas no planeta Terra, nós viemos de uma mãe. Então, eu gostaria que os senhores refletissem com muito amor e carinho sobre as doações. Principalmente quando Jesus disse: dai do que detém. E o que eu tenho? Eu posso doar o que é amor. E amor muitas vezes é uma doação de sangue. É a minha coragem de ir lá e doar o que eu tenho de melhor dentro de mim. O meu amor. Sangue, uma doação de sangue pode salvar vidas. Podemos pensar nisso? Agora nós vamos começar a palestra da noite. Atrasada. Tenho lá mais um pouquinho de tempo. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. Eu escolhi um item e eu trouxe só um pedaço, porque eu também gosto de deixar a curiosidade. Quero que a pessoa chegue em casa, pegue o Evangelho e leia o restante, porque eu só trouxe um pedacinho da história. Cuidar do corpo e do espírito. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? É uma pergunta. E aí Jorge, espírito protetor, 1863, vai dar a resposta.
Para resolver essa questão, vou me apoiar nos princípios elementares do começo, por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Aí a doutrina dos espíritos nos convida a fazer as nossas escolhas conscientemente. Então eu não vou precisar de doação de sangue, não vou precisar de tratamento médico, porque eu vou cuidar do corpo que Deus me emprestou. As doenças, elas podem ser físicas, pelos nossos maus hábitos. Elas podem ser morais, pelos nossos vícios. A bebida, o fumo, as drogas, os remédios, o sexo, o jogo. E pode ser doenças espirituais, que é a obsessão e a compulsão. Nós temos como, por exemplo, o toque, transtorno compulsivo, obsessivo. Então nós vamos pensar da seguinte forma: um interfere no outro? Sim, claro. Mas se Deus me trouxe à terra, e eu vim como um bebezinho, minha mãe me alimentou com leite materno, e aos poucos foi incluindo na minha alimentação um suquinho, a água, né, um chazinho, e alimentação, e eu fui crescendo e adquirindo. Nós percebemos que os maus hábitos é cultural. Nós pensamos assim: vamos festejar. Primeira coisa que a gente pensa, comida. Estou triste. Primeira coisa que eu penso, geladeira. Vou assaltar a geladeira. Vou me compensar por aquele momento de tristeza. Tudo em nossa volta nos faz acreditar em alimento. Eu amo, eu vou cozinhar para a pessoa que eu amo. Diz assim, quando a gente casa, a gente engorda e engorda o marido. Porque a gente costuma fazer pratos deliciosos, porque a gente ama. Então eu cuido. Quando a gente pensa em cuidar, a gente pensa em alimentar. Isso seria bom se a gente se alimentasse bem. Mas nós não fazemos isso. Nós vamos adoecendo com a nossa falta de atenção com os alimentos, com a nossa falta de higiene. Nós não lavamos a mão como deveríamos, nós não lavamos os alimentos como deveríamos. Claro, existem suas exceções de pessoas que são muito limpinhas e higienizam e cuidam, mas na sua maioria, as causas da doença é por conta da má higienização e da falta de higiene que temos. A falta de banho. Tem pessoas que chegam no frio e decidem que não vai tomar banho. Né? Ah, não vou tomar banho hoje não. Ah, tá frio, vou tomar banho. Nada. Amanhã eu tomo. É a higiene e o cuidado que eu tenho que ter com o meu organismo. A preocupação que eu tenho que ter com o meu hálito. Um hálito refrescante. Tem pessoas que a gente chega perto, morreu uma lagartixa lá 3 dias e a pessoa não percebeu. Então, escovar os dentes. A gente diz assim, escovar os dentes depois da refeição é apenas uma referência. Nós temos que lavar a nossa boca, né? Escovar os dentes, higienizar a nossa boca quantas vezes se fizerem necessário. A diabetes é algo que dá mau hálito, né? O estômago dá mau hálito, dente cariado dá mau hálito. Nós temos que verificar, sinusite dá mau hálito, né? Então, antes de sair, vamos ver se estamos com hálito refrescante realmente, não é? A pessoa fala para o outro, fulano, ai, fulano estava com mau hálito, você viu? Mas para o fulano a gente não fala, não é? Então a gente tem que perceber isso. Um dos grandes males que está acontecendo conosco é a obesidade mórbida. 53% da população é obesa. Qualquer semelhança, coincidência, é mera coincidência. A obesidade mata. A diabetes tipo 2, ela aumentou 60% nos últimos tempos. No Brasil, a gente gosta de falar em números, porque o achismo não vale a pena. No Brasil tem 13 milhões de diabéticos tipo 2, que adquiriu com a obesidade, com a má alimentação, com o sedentarismo. 13 milhões. E no mundo tem 387 milhões. Alguns países têm a contagem para ser obeso diferente da nossa.
Então, por isso não tem uma base concreta, tantas pessoas. Porque às vezes a pessoa tem altura e eles é mais obeso e eles não acreditam que são obesos, né? Eles acreditam que estão dentro do peso, estão fitness. E na verdade estão obesos. A hipertensão, 388 pessoas morrem no Brasil diariamente pela hipertensão. Nós podemos comer de sódio, que é o mesmo que o sal, 2 gramas ou 2.000 miligramas, que equivale a 5 gramas de sal. 5 gramas de sal equivale a uma colher rasa sopa. Uma colher de sopa rasa. É o que a gente pode comer por dia. Só que nós não olhamos rótulo. E nós vamos colocando para dentro do nosso estômago tudo que a gente vê pela frente. Tudo que é industrializado. É embutido, salsicha, salame, linguiça, mortadela. Tudo isso, gente, tem muito sódio. E isso vai aumentando a nossa hipertensão. Aquele que não é, fatalmente vai se tornar pela ingestão de sal. O diabetes, eu conheço, faço parte, estou consciente, decidi que a partir de agora eu não consumo mais açúcar. O açúcar, a pessoa diz assim, eu sou diabético, com o copinho de refrigerante na mão. Eu sou diabético, mas come pão, come bolacha, come massa, come batata, come macarrão. A diabetes, ela é um mal silencioso, porque ela causa impotência para os homens, cegueira, problemas vasculares como a trombose, a falência dos rins e grandes outras partes. Só que ela é uma ferruginha que ela vai entrando do seu organismo e você não vai percebendo. Aí hoje você vai no médico e ele te dá um remédio e você toma o remédio com o refrigerante. Você toma. Aí quando dá mais um ano, você volta no médico e ele aumenta o seu remédio. Porque ele pouco importa com a sua vida. Para ele tanto faz se você vai tomar o remédio ou não, se você vai morrer ou não. Quando chegar daqui a 2 anos, você vai de muleta lá no consultório e ele aumenta o remédio. Tanto faz para ele. Você é importante para você é importante para a sua família. Daqui a 5, 10 anos, você vai voltar no médico com um andador. Para ele, tanto faz. Você vai ter dores neuropáticas, você vai ter cegueira, você vai ter dores, você vai ter incontinência urinária, incontinência fecal, por conta da diabetes. É grave. A hipertensão mata. Nós precisamos mudar a nossa alimentação. Mas não é só falar no papel e ficar morrendo de dó de si mesmo. Ai, coitadinha de mim, não posso mais comer bolachinha. Não posso mais comer uma bombinha de chocolate. Eu quero estar viva. Eu quero estar lúcida. Eu quero daqui a 10 anos voltar aqui fazer uma palestra e ver os senhores. Então eu quero continuar tendo qualidade de vida. E para isso eu preciso me transformar. A transformação tem que ser moral, física e espiritual. Corpo sã, mente sã. E isso eu preciso fazer, porque quando eu cuido bem da minha saúde, eu cuido bem da minha alimentação, eu deixo o refrigerante para lá, eu deixo tudo que é industrializado, eu procuro comer o mais simples possível, eu deixo os agentes de sabores, o sazon, o amor, ou qualquer que seja, o agente de sabor de alimento faz mal. Ele faz com que eu coma mais, ele faz com que eu engorde as gorduras saturadas. Nós precisamos verificar. Aí a gente vai para os vícios. Os vícios, o cigarro. Mas eu estou fazendo mal só para mim. Eu que fumo. Você faz mal para a sua família, porque você fuma dentro de casa. Tem um fumante passivo que está ali do seu lado, fumando junto com você. Além de você estar acabando com a sua saúde, você está cometendo algo chamado suicídio. Para todos os casos. Isso chama suicídio voluntário. Porque eu sinto informar para vocês já têm conhecimento. Vocês já sabem que estão fazendo errado. Então, é suicídio voluntário.
vão responder por isso. Ao desencarnar, vão sentir grande necessidade porque não aprenderam a se libertar enquanto estão no caminho. Lembra do vá se reconciliar com teus irmãos? Também significa se reconciliar consigo próprio. A bebida, ela além de destruir a família, ela causa uma porção de doenças. A cirrose e muitas outras doenças emocionais e físicas. E assim a gente vai vendo uma porção de outras. Tanto que os obesos, a Organização Mundial de Saúde chama de globesos. A gente tem que parar e pensar o que é que a gente está fazendo e o que a gente tem para melhorar. As drogas, os remédios, e nessas drogas dos remédios, ou das drogas que são ilícitas, ou do cigarro que é uma droga lícita, ou da bebida que é uma droga lícita, nós temos que tirar da nossa vida. Nossa mãe nos ofertou o leite do peito, que é sangue transformado em leite. E nós crescemos e modificamos isso e transformamos a nossa alimentação em algo deplorável. E quando esse Espírito Protetor diz que corpo sã, mente sã, ele está dizendo que o que Jesus está nos propondo é que a gente comece a nossa transformação. E a minha transformação é minha, não é do vizinho. Eu posso chorar pelo meu filho, eu posso chorar pelo meu irmão, eu posso aconselhar a minha irmã, mas eu não posso viver a vida deles. O sexo desregrado também é um vício terrível. O jogo, todos os vícios nos faz mal. Tudo aquilo que eu não posso controlar, que eu não controle, que eu uso com compulsividade, comprar, comer, tudo que eu faço, jogar, o sexo compulsivo, é um mal. Eu preciso voltar novamente a ter as rédeas da minha vida, a voltar a me alimentar corretamente, a me afastar e decidir. Estou doente fisicamente, vou me curar. A partir de hoje, eu decidi que eu vou me curar. Eu vou fazer o possível para tratar com respeito o corpo que Deus me emprestou nessa oportunidade reencarnatória. Não sou um espírito, não estou numa possibilidade reencarnatória, estou perdendo a minha vida por um suicídio voluntário. Eu sou uma ótima pessoa, eu sou muito boa, sou muito generosa, vírgula. Vou responder pelos meus atos, sejam eles principalmente como eu trato o meu organismo, como eu vivo. Que respeito eu tenho por mim? Que respeito eu tenho com o corpo que Deus me deu? Eu vou estar viciado no metformina? Vou estar viciado em remédio de diabetes? Eu estou viciado em calmantes, sendo que eu posso mudar a minha alimentação e eu vou melhorar, basta a minha decisão. Refrigerante também é vício, Coca-Cola também é vício. Precisamos nos divertir de outra forma. A palestra foi difícil? Sim. É difícil chamar a atenção? Sim. Mas a gente tem que refletir que muitas vezes a gente precisa de um choque de realidade para trazer para a gente pensar o que é que eu espero para o meu futuro. O que eu quero para o meu futuro? Eu estou me comprometendo com o que eu me propus? Eu estou trabalhando e desenvolvendo, evoluindo para amanhã eu reencarnar melhor, para amanhã eu ter uma condição melhor? Aí eu gostaria de estar encerrando, falando para vocês de Jesus. Também está em Mateus capítulo 25, versículo 34 a 46. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolheste nu, e me vestisse. Enfermo, me visitaste e me visitaste. Nossa, eu estou comendo todas as palavras. Estava na prisão e viesse a mim. Pergunta-lhe, quando foi que lhe vimos com fome e te demos de comer, com sede e lhe demos de beber? Quando foi que lhe vimos peregrino e te acolhemos? Quando foi que te visse nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão
e te fomos visitar. Responderá o rei: em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizesse isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. E aí ele faz a referência seguindo esse capítulo, dizendo que quem está à esquerda e deixasse de fazer todas essas atividades que ele propôs, que deixasse de fazer aos menores dos pequeninos, também a ele estava deixando de fazer. Jesus é muito claro, embora ele tenha falado de maneira, através das suas parábolas, ele deixa claro, nós estamos em sociedade porque necessitamos uns dos outros. Nós somos família. Se a nossa sociedade está doente, é porque a nossa família está doente. A família é uma célula. E uma célula doente adoece as outras. Como também uma célula sadia ajuda a outra. Se a gente tiver a proposta de melhora, a nossa melhora tem que começar dentro do nosso lar. Essa melhora vem através do quê? Da educação dos meus filhos. E eu vou ensinar meus filhos, primeiro, a respeitar as leis divinas, respeitar o lar que ele habita, respeitar as leis dentro da minha casa, porque cada um de nós, dentro da nossa casa, tem as suas diretrizes. E os nossos filhos vão nos obedecer nesse princípio. Eu vou ensiná-los também a se alimentar. E mesmo que eu tenha me esquecido ao longo do tempo como me alimentar, eu vou voltar a me alimentar bem. Eu vou pensar bem antes do que colocar no prato e o que colocar no prato. Jesus disse uma frase que ele foi convidado na casa dos fariseus e naquele tempo era costume de chegar, porque eles andavam a pé e chegava muito sujo, dos servos lavarem os pés, as mãos, o rosto. Mas não fizeram isso com Jesus e com a turma que estava com ele, com seus apóstolos. E um dos fariseus pergunta para Jesus assim: por que teus apóstolos não cumprem as leis da Torá? Porque era costume se lavar para comer. Era lei, considerada uma lei divina, como se estivesse fazendo um pecado de não lavar a mão. E Jesus diz assim: ruim o que sai da boca do homem e não a que entra dentro. Ele fez essa referência para explicar naquele momento que nós temos que ter as boas palavras e um coração puro para ter virtudes e bons hábitos, e que o importante naquele momento era mais importante as atitudes do que uma simples refeição por não ter lavado as mãos. E muitos de nós acabam se apoiando nesse termo, né, nessa lição, para dizer que tudo que entra não faz mal. E faz sim, gente. A gente tem que começar a ver o que a gente põe dentro do nosso organismo, se está nos fazendo mal, se a gente pode melhorar tanto as nossas atitudes, que saia do nosso coração boas palavras, acolher o nosso irmão, a fraternidade, a caridade, ter misericórdia do outro, se colocar no lugar do outro, porque, como nós falamos no início, muitas vezes acontece com os estranhos, mas dentro em breve a vida vem e nos coloca no lugar. Se você não é capaz de sentir piedade da dor do outro, quem está doente é você. Você precisa ver o que está acontecendo com você. Não é só a saúde física, não. É a mental, é os bons pensamentos, é o que eu coloco dentro da minha mente e do meu coração que vai determinar a pessoa que sou. Eu vou ter mais fé, mais força, perseverança, alegria de comemorar com a minha família, de estar todos com saúde e manter a pouca saúde que ainda me resta, de mudar os meus hábitos alimentares. Podemos pensar nisso? Eu peço generosamente de vocês que olhem essa palestra não como algo difícil, não como algo repressivo, mas como um alerta. Porque todos nós precisamos ouvir essas palavras e colocar nas nossas vidas. Refletir. O que eu posso mudar realmente na minha vida? Eu estou fazendo tudo correto? Oh, que maravilha! Deus te abençoe, que você possa ser exemplo para os seus filhos, para a sua família,
porque todos eles não vão ouvir o que nós falamos, vão ouvir o que nós vamos fazer, o que nós fazemos. Nós somos exemplos. E é importante que a gente pense, reflita e traga para a nossa vida e para quem a gente ama o que temos de melhor. Fazer o que temos de melhor, cuidar um do outro. Somos responsáveis um pelos outros. Que nós possamos nos responsabilizar mais ainda por nós mesmos, por cada um de nós. Eu agradeço a todos por terem me ouvido, abraço a todos fraternalmente, desejo que o Pai, em sua infinita bondade e sabedoria, possa dar a cada um dos senhores, dentro da misericórdia, dentro da necessidade pessoal de cada um e do merecimento, o que vieram buscar nessa casa de caridade. E aproveitando mais uma vez, vamos elevar os nossos melhores pensamentos e sentimentos e louvar a Deus acima de todas as coisas. E a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite e ter a saúde para estarmos juntos. E que possamos estar várias vezes nesse caminho, melhorando e confraternizando com as palavras de Jesus. Minha gratidão a todos.